Olá, você que tem nos acompanhado nesses dias, eu quero agradecer. E se você estiver sendo edificado, você também pode adquirir as fitas pelo telefone que você vai estar vendo aí na tela. E nós estamos falando sobre a adoração com danças, sobre a restauração da arte através do Evangelho de Jesus Cristo. E na última aula nós falamos sobre o significado bíblico da dança. Nós estamos enfatizando mais a dança nesses primeiros estudos. E nós vimos que a dança é um sinal profético para a igreja, está descrito lá em Jeremias 31, do 4 a 13. Eu vou fazer uma recapitulação para que você possa acompanhar melhor, você que está vendo o programa hoje pela primeira vez. Tem também a dança como um sinal de bênção e restauração da igreja do Senhor Jesus, que está descrito também em 2 Samuel 6, do 13 e 14, e também em Êxodo 15, 20, quando na primeira referência Davi dança diante da arca do Senhor, e na segunda referência Miriam, ela convoca as mulheres para entrarem em adoração com danças por causa da travessia do Mar Vermelho. São os dois versículos mais usados para respaldar a dança na casa de Deus. Também nós vimos que lá em Lamentações 5:15, a ausência da dança na Bíblia ela também tem um sinal de julgamento. Então, quando o povo foi cativo, né, então eles pararam de se rejubilar e de dançar diante de Deus. Em Apocalipse 18 também há uma referência muito forte sobre a arte babilônica, a arte secular, como um modo de feitiçaria, porque ela encanta as pessoas, tirando as pessoas do prumo da palavra de Deus. Então, a ausência da dança. É interessante nesse versículo, uma coisa que nós não falamos no último programa, que me veio à memória agora. É interessante como aqui neste versículo, né, Apocalipse 18, do 21 a 23, diz que Babilônia vai se calar. É importante que a igreja restaure a arte para o Senhor, porque a arte de Babilônia, mais cedo ou mais tarde, quando o juízo de Deus vier, a arte que não é inspirada por Deus, ela vai acabar. Deus vai exercer juízo sobre ela, porque ela é considerada como feitiçaria diante de Deus, e ela vai acabar. Mas é importante que nós busquemos a unção de Deus, que nos capacita, porque a unção fala de capacitação, para que nós possamos colocar diante de Deus com excelência a arte que Ele mesmo criou, trabalhando essa arte para a adoração a Ele. Né? A dança na Bíblia também tem um sinal de plena adoração no Novo Testamento. Muitas pessoas, quando nós vamos ministrar sobre dança, eles reconhecem as referências do Velho Testamento e me perguntam sobre referências no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento nós estamos ainda escrevendo, não é verdade? Com as nossas próprias vidas diante de Deus. Então, no Novo Testamento existem referências também. Lá em Marcos 12, do 30 ao 32, quando diz que nós devemos adorar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, que fala do nosso corpo, fala das nossas expressões corporais. Adorar a Deus com santidade, adorar a Deus em santidade, com todo o nosso espírito, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente e com todo o nosso corpo. E tem uma outra referência também que eu gostaria de colocar do significado bíblico, né? A dança, ela pode ser usada como um método de evangelismo muito forte. Não só a dança, mas as outras formas de arte também. Nós temos tido a experiência agora de trabalhar com arte circense. E como tem sido interessante, os nossos artistas banhados pelo Espírito, né? Depois de muita oração, depois de jejum, depois de buscar de Deus inspiração para os seus movimentos, eles vão para as ruas com seus malabares, eles vão com as suas cordas e arames bambus e através ali da sua técnica, eles têm atraído pessoas, eles têm trazido Jesus para a vida daquelas pessoas. A dança é um meio muito eficaz de se fazer isso. Eu me lembro que há mais ou menos uns 2 anos atrás, nosso grupo entrou num festival de dança em Goiânia. Nós fomos convidados a participar de um festival de dança, onde o único grupo evangélico era o nosso. E nós oramos e Deus colocou luz no nosso coração, nos deu paz,
e depois do Sinal Verde do Senhor nós fomos participar deste festival. Ali nós não... Foi um evangelismo diferente, porque nós não pudemos falar abertamente com o microfone para as pessoas que do nosso objetivo central. Mas nos camarins nós pudemos, ali nos bastidores nós pudemos fazer um trabalho de evangelismo pessoal. E quando chegou a vez da nossa apresentação, aconteceu um fato muito interessante. Nós entramos para nos apresentar e na nossa vez o som quebrou. Exatamente quando nós entramos. Era uma música, era uma coreografia de adoração, onde nós chamávamos as pessoas para vir adorar ao Senhor Jesus. A música era muito clara, como nós não podíamos pegar o microfone e falar abertamente que as pessoas precisavam de Jesus e que Jesus tinha morrido por elas. Então nós escolhemos uma música que falasse isso claramente. Na hora da nossa apresentação, o som quebrou. O que aconteceu? Nós saímos do palco, as pessoas pediram desculpas e foram se desculpar com o público e houve todo um suspense em torno da nossa apresentação. Quando nós fomos nos apresentar depois, cerca de 10 minutos depois, os apresentadores pegaram o microfone novamente, pediram desculpas novamente, chamaram a atenção do público e nós entramos debaixo de uma atenção que nós não tínhamos antes. Antes éramos apenas mais um grupo a se apresentar. Mas quando fomos nos apresentar, então, após esse episódio, o que eu achei muito interessante é que todas as atenções estavam voltadas para nós. E nós sabíamos que era o Senhor preparando aquele ambiente para que as pessoas prestassem atenção na letra e vissem o amor dele transformado e manifestado através daquela coreografia. Ao final daquela coreografia, muitas pessoas estavam chorando. Muitas nos procuraram. Algumas nem sabiam o que dizer. Algumas falavam assim: olha, eu queria saber mais sobre o trabalho de vocês. E nós dizíamos: então vamos conversar e nós vamos te explicar sobre o nosso trabalho. E algumas pessoas então receberam o Evangelho, outras a partir desse momento começaram a andar conosco e posteriormente vieram a receber o Evangelho também. Quando nós estamos trabalhando em outros países, às vezes a barreira da língua é difícil, como nós estávamos, por exemplo, em Amsterdã. E nós estávamos no meio de pessoas que falavam o flamand. E o flamand, pelo menos para nós, para mim, vou dizer apenas no meu nome, né? É uma língua muito difícil de ser entendida. Então, ali nós tivemos que levar a dança e a pantomima. E foi muito interessante porque na Europa as pessoas valorizam muito a arte. Então, quando nós parávamos para conversar pessoalmente, as pessoas não nos davam muita atenção. Mas quando nós parávamos no meio das ruas, com a arte, nós atraíamos multidões de pessoas. E após a execução dessas peças e coreografias, aí sim as pessoas paravam para nos ouvir, porque elas nos consideravam como artistas. De fato somos artistas, mas nós temos algo diferente. Dentro da igreja, os artistas devem ter alguns alvos trocados. No mundo, o artista é o centro. Na igreja, o artista, ele é apenas o canal. No mundo, o artista é adorado. Na igreja, o artista é um adorador. E é interessante como nas ruas, muitas vezes a gente tem visto isso. A gente às vezes vai para ruas, nós trabalhamos muito em hospitais, nós levamos muito a arte para prisões. Em Goiânia mesmo nós temos essa prática de estar em locais onde muitas vezes outras pessoas não conseguem entrar. Onde eu, como pastora, muitas vezes não consigo ir para dar uma palavra convencional. Muitas vezes nós entramos com o nosso grupo de dança e de teatro. Então a arte ela tem dois objetivos básicos. O primeiro deles é a adoração a Deus. O segundo objetivo é atrair pessoas para Cristo. É como se a arte fosse uma isca. As pessoas que gostam de dança vêm ver a nossa dança. E quando chegam para ver a nossa dança, então ouvem a palavra de Deus. As pessoas que gostam de teatro vêm para ver o nosso teatro. E quando elas chegam, então, nós apresentamos a palavra de Deus. E como tem sido gratificante ver Deus agir nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Peças simples, peças complexas.
peças com muito cenário, com nenhum cenário. Depende muito daquilo que o Espírito nos dirige a fazer. Mas o importante é que tudo que você for fazer deve ser inspirado por Deus. Como saber o que é inspirado por Deus e o que não é? É importante que você busque a Deus no seu espírito e diga: Senhor, me dá a dança do céu. Me dá a arte que vem do céu. A Bíblia, ela está recheada de coisas que nós podemos reproduzir. É a maior fonte de pesquisa que nós temos. É a Bíblia. Como eu disse, se não me engano, no primeiro programa, eu estava dizendo que a maior peça de teatro, a mais encenada por leigos e por artistas e por pessoas letradas, ela é a ceia do Senhor. Mesmo sem saber, todas as igrejas evangélicas que seguem a Bíblia, elas encenam a ceia, pelo menos uma vez por mês. A ceia é um retrato, é uma peça que o Senhor pediu que nós encenássemos para que nós nos lembrássemos daquilo que Ele fez por nós. Tantas parábolas que nós podemos encenar, tantas coisas que nós podemos fazer, até coreografias a Bíblia tem. É interessante que eu estava buscando a Deus sobre movimentos, porque o dicionário nos diz que dança é movimento. Eu estava buscando movimentos bíblicos e eu fui para Ezequiel 1. E é interessante demais a gente ver que existe uma dança celestial. Eu vou ousar dizer para você que eu acredito que os anjos dançam. Aqui em Ezequiel 1 existem alguns movimentos muito interessantes, porque dança é movimento. Alguns dicionários dizem que dança são movimentos feitos por um ou mais pessoas, sincronizados ou não. Eu estava lendo aqui em Ezequiel quando Deus nos mostrou então alguns movimentos. Um deles, aqui em Ezequiel 1, no versículo 11. Assim eram seus rostos, suas asas se abriam para cima, cada ser tinha duas asas unidas uma à outra, uma a do outro. Outras duas cobriam os corpos deles. Aqui nós temos uma figura. Duas asas se abriam para cima, cada ser tinha outras duas asas unidas uma à do outro, e cada qual cobria os corpos deles. No versículo 12 há um movimento. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam, e não se viravam quando iam. Já tem um movimento. No versículo 14, vamos já direto ao ponto. Aqui diz: os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Então, nós já temos dois movimentos. E aqui não está dizendo que era um só, está dizendo que era dois. Nós estamos falando dos movimentos, das expressões que nós podemos puxar dos céus. Porque a nossa inspiração deve vir da palavra. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam. E os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. No versículo 17, andando elas podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. Olha só, outro movimento. Os anjos andando podiam ir nas 4 direções e não se viravam quando iam. É um outro movimento que eles faziam. Muitas vezes a gente não pode reproduzir, não é verdade? Ou às vezes, usando a imaginação, você até pode, não é? Mas é importante que você veja o movimento. Há um movimento. Aqui fala do movimento também das rodas. Quando as rodas giravam, eles giravam junto com as rodas. No versículo 21 fala assim: andando eles, andavam elas. Parando eles, paravam elas. Elevando-se da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava na roda. Ainda quero ler um último movimento. No versículo 24 fala que, andando eles, ouvi o tatalar das suas asas. Se eles estavam se movimentando, se eles estavam produzindo ruídos com as suas asas, é porque havia um movimento com elas. Com o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Parando eles, abaixavam as asas. Se quando eles paravam, eles abaixavam as asas, é porque quando eles estavam em movimento, as asas estavam numa posição que não era essa de se abaixar, uma posição de levantar as asas. Outro movimento. Quando eles andavam, as asas estavam em cima.
Quando eles paravam, as asas desciam abaixo. E aqui no 25 há um mesmo movimento. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre as suas cabeças. Parando eles, baixavam as asas. É interessante a gente observar isso. Eu creio que nós vamos descobrir muitas coisas nesses dias, porque Deus quer restaurar a arte para o Senhor. Deus quer nos trazer uma dança que vem dos céus. Deus quer nos trazer uma interpretação que vai edificar o povo. Porque da mesma forma como nós usamos as artes para evangelismo, nós podemos usar as artes também para ensino. Por exemplo, um grupo que encena as parábolas. Nós temos coreografias que mostram a mulher samaritana, nós temos coreografias que falam da mulher adúltera, nós temos coreografias, nós temos peças de dança que falam das parábolas de um modo geral, do semeador, a parábola do semeador e outras parábolas. Por que não reproduzir a palavra de Deus para ensinar as pessoas através da arte? Porque aquilo que nós vemos e ouvimos, nós conseguimos gravar muito mais. Lembre-se de um filme que você viu. Tem pessoas que conseguem reproduzir o filme contando ele de ponta a ponta. Mas nem sempre a gente consegue reproduzir algo que nós só ouvimos na sua totalidade. Às vezes a gente grava somente algumas coisas de palavras que nós ouvimos. Mas se você viu algo e ouviu, você consegue memorizar aquilo de uma forma muito mais intensa. Então, nós podemos nos utilizar das artes para ensinar o povo, para mostrar para eles o que Deus está querendo dizer. Deus fazia isso. Jesus fazia isso. Ele usava as parábolas dessa forma. Então, essa também é um dos significados bíblicos, tanto da dança quanto da arte dentro da Bíblia. E a dança, ela anuncia e ela introduz o mover de Deus. Tem alguns versículos que, se você quiser anotar, são importantes para o nosso estudo, até para que você possa estar passando também a outras pessoas, se você tiver o interesse de edificar esse ministério na sua igreja. Em Êxodo 15, 20, nós já lemos ali a Miriam liderando a dança depois da abertura do Mar Vermelho. Então ali ela está anunciando aquilo que Deus fez. Ela está celebrando a Deus por algo que Ele fez. Lá em Juízes 21, do versículo 21 a 23, há também uma dança que marca o fim da era dos juízes, né? Então ali há uma dança, as mulheres saem em dança. Em 2 Samuel, do 6 a 14, há também o versículo que nós também já lemos, onde Davi está dançando fortemente diante da arca do Senhor. E Jeremias 31, do 4 a 3, que fala da dança do retorno do cativeiro babilônico, né? E o interessante é que a dança, ela só é enfatizada nos últimos salmos, porque nós acreditamos que a dança, ela é algo para ser restaurado agora, no fim dos dias, como algo profético que virá sobre nós. Eu acredito que se você pegar a arte, de um modo geral, às vezes, nós nos utilizamos das artes plásticas. Nós temos alguns artistas plásticos em nossa igreja, e durante o louvor, eles levam as suas telas e eles então, baseado em uma das músicas que são ministradas no louvor, eles ficam de costas para o povo, com a tela numa posição onde fique fácil para que eles possam executar ali a sua obra, e eles então pintam algo, dirigidos pelo Espírito de Deus. E é muito interessante, se você gosta de obras de arte, por exemplo, se você tem uma obra de arte na sua casa, dê preferência para que essa obra seja completamente inspirada por Deus. Porque da mesma forma que quando nós colocamos um CD evangélico em casa, a graça de Deus vem sobre nós e enche o ambiente por causa daquele louvor, porque a Bíblia diz que Deus é entronizado no meio dos louvores. Da mesma forma, quando você coloca um CD secular, outras coisas vêm. Um ambiente diferente vem. Às vezes, dependendo da música, demônios vêm, atraídos por aquela mesma música. As artes plásticas também. Existem artes que são inspiradas em demônios. Existem pessoas que pintam quadros em depressão e conseguem passar aquilo
para determinados quadros. Então, se um cristão pinta um quadro num ambiente de louvor, você pode ter certeza que a presença de Deus vai se manifestar através daquela obra. De alguma forma, Deus vai ter acesso a pessoas através daquilo. Nós temos tido muitas experiências com artistas na nossa igreja. E eu espero que Deus possa estar fazendo isso na sua. Eu espero que Deus possa estar fazendo na sua própria vida. Porque Deus quer restaurar o corpo de Cristo, as artes. Deus quer restaurar nas nossas próprias vidas a arte. Mas nós não podemos nos esquecer de que o ser principal dentro da obra de arte é a presença do Senhor Jesus. Há um texto no livro de Êxodo, onde Deus diz para Moisés assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça subir com este povo para lugar algum. E o Senhor diz para ele assim: o meu poder, o meu anjo vai com você, mas a minha presença não irá contigo. E Moisés diz o seguinte: Senhor, se a sua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. Ou seja, Senhor, nós não queremos só o seu poder, nós não queremos só a sua capacitação sobre a nossa dança, nós queremos a sua presença. Há muito tempo atrás, o meu pastor me pediu para introduzir a dança na igreja. Eu vou lhe contar isso porque talvez isso possa te edificar. Nós temos 10 anos já de trabalho com essa área. E o meu pastor me pediu para introduzir a dança na igreja. E eu ficava resistindo, porque eu acreditava que se alguém dançasse lá na frente, iria tirar a atenção do louvor e colocar a atenção sobre aquelas pessoas. Eu dizia para o meu pastor: pastor, as pessoas vão ficar olhando para o bailarino e vão deixar de adorar a Deus. E o meu pastor dizia: não é assim. Se você estiver dançando debaixo da unção de Deus, isso não vai acontecer, as pessoas serão abençoadas. Mas eu não conseguia compreender aquilo. Até que um dia ele me mandou para uma conferência em São Paulo, e eu me lembro que para mim foi uma surpresa, foi quase que um choque, porque eu estava sentada na terceira fileira, era uma conferência sobre adoração, e na segunda música que nós estávamos já ministrando também, entrou uma bailarina que dança na Festa dos Tabernáculos em Israel. E quando ela começou a dançar, eu olhava para ela e a sensação que eu tinha era uma sensação de que não era ela dançando. E a vontade que eu tinha ao olhar para ela era uma vontade imensa de adorar a Deus e não de ficar olhando para ela. E eu fiquei com aquele sentimento dentro do meu coração, até que a pessoa que estava do meu lado, sem ninguém impor as mãos, caiu sentada e foi batizada no Espírito, sem ninguém pôr as mãos sobre ela, enquanto a moça dançava. E eu fiquei olhando aquilo e falei: eu acho que é isso que o meu pastor quer. Eu consegui entender um pouco do que é dançar no Espírito, vendo aquela atuação. Depois desse momento eu não a vi mais. Eu apenas fechei os meus olhos e fui adorar o Senhor da forma como eu sabia. E desse tempo para cá, nós começamos a introduzir a dança na igreja. Em todos os nossos cultos, nós temos alguém adorando. E todas as vezes que nós estamos adorando, algo tremendo acontece. Pessoas são batizadas no Espírito, pessoas são libertas, porque o louvor liberta. Se você tem um chamado nessa área, consagre-se ao Senhor. Não deixe que nada, absolutamente nada, te segure. Eu quero encerrar essa aula de hoje contando um testemunho. Eu estava ministrando em Belo Horizonte, numa base missionária lá, e uma das moças que estava participando, nós estávamos numa sala com muitas moças e rapazes, e eu disse: olha, nós vamos fazer um aquecimento e vamos adorar ao Senhor espontaneamente, e vamos pedir a Deus que venha sobre nós nos ensinando realmente a dança do céu. E depois então nós vamos passar as bases bíblicas. A minha aula durava apenas 40 minutos. Quando nós começamos aquele momento de adoração, o outro professor chegou, a minha aula, eu não pude fazer mais nada. O Senhor tomou aquelas pessoas e eles continuaram adorando ali por quase 2 horas.
E depois que terminou aquele período, uma das moças veio falar comigo. Eu percebi que ela havia chorado muito. Eu disse a ela: o que aconteceu com você? E ela me disse: olha, quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai se separou da minha mãe. E a única vez que ele vinha me ver é quando eu me apresentava com a minha escola de dança. E ela disse então que se preparou por quase 6 meses para participar de um festival que a escola de dança dela iria fazer. E aconteceu que quando ela foi se apresentar, eles estavam escolhendo os melhores bailarinos. Uma semana antes ela teve uma distensão muscular na perna, mas assim mesmo ela participou daquele festival porque ela sabia que o pai dela estaria ali. Então, o que aconteceu? Ela se apresentou, mesmo machucada, deu o seu melhor e tirou em 2º lugar naquele concurso. E ela chegou diante do pai dela e disse: pai, você viu? Ela tinha apenas 7 anos. Pai, você viu? Eu tirei em 2º lugar. E ele disse: eu vi, filha. Pena que o 2º lugar não é o primeiro. E ela me contou que depois desse dia, ela nunca mais dançou. Quando ela tinha 20 anos, foi quando nós estávamos lá em Belo Horizonte. E ela disse que se recusou a dançar, mas foi quando ela teve uma impressão no seu espírito. Ela disse que a impressão que ela tinha é que o Senhor havia se sentado e havia dito a ela assim: filha, eu sou o seu pai. Dança para mim agora. Eu estou olhando. Eu vim receber a minha adoração. E ela começou a dançar e naquele momento ela foi curada. Talvez algumas coisas naturais estejam te segurando. Talvez o preconceito da idade. Talvez você se ache muito novo. Talvez você se ache muito velho. Talvez porque você tenha alguma deficiência. Talvez porque você acredita que isso não é para você. A dança e as expressões corporais, elas têm um sentido, elas têm uma função de fazer com que nós alcancemos algo que as nossas palavras não conseguem atingir. Eu quero te fazer um convite. Pegue uma música ungida na sua casa, coloque um CD, dance para o Senhor no seu quarto e você vai ver que a glória de Deus virá sobre você. E você vai ver que a partir do momento em que você adorar ao Senhor com as suas expressões, mesmo você estando sozinho aí no seu quarto, ou principalmente por isso, o Senhor virá sobre você e a sua vida nunca mais será a mesma. É o que eu desejo sobre você. Eu quero declarar sobre você que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, no corpo, na alma e no espírito. E que o Senhor possa te visitar e mais, que Ele possa habitar com você todos os dias da sua vida.